Então eu queria saudar novamente a todos que estão conosco, não é? E saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a nossa reflexão essa noite será aqui na carta de Jesus Cristo à igreja de Laodiceia. E está ali em Apocalipse, capítulo 3, de 14 a 22, certo? Só fazemos uma retrospectiva, né, dessas 7 igrejas. Então nós vimos aqui a igreja de Éfeso, que é uma igreja que perdeu o primeiro amor. É uma igreja que conserva apenas uma casca de igreja evangélica, apenas as estruturas de uma igreja evangélica, de uma igreja fiel, mas na verdade ela perdeu o primeiro amor. Né? Ela é capaz de farejar heresia, ela é capaz de colocar pessoas à prova e saber se elas são fiéis, mas ela não está vivendo mais a verdadeira fé. E isso vai levá-la à morte, se ela não se lembrar de onde ela caiu e voltar ao primeiro amor. Nós vimos a igreja de Esmirna, que é uma igreja, é uma das igrejas, há 2 igrejas em Apocalipse que não tem nenhum problema. Né? Então o índice de 100% de sucesso das igrejas na Ásia Menor era muito pequeno. Né? Era muito pequeno. Apenas a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia eram igrejas que o Senhor não colocou nenhuma mudança. Pediu para que elas continuassem fazendo o que elas estavam fazendo. Interessante. Essas 2 igrejas são igrejas que estão passando por muitas dificuldades. Perseguição, dificuldades, inexpressão na sociedade, não é? As igrejas mais fiéis da Ásia Menor são aquelas que eram pequenas, sem recursos, sem expressão, mas eram fiéis a Jesus Cristo, né? Esmirna e Filadélfia. Depois nós temos a igreja de Pérgamo, não é? Que é a igreja que, apesar das boas obras, apesar de uma fé vibrante, ela estava adotando a doutrina de Balaão, ou seja, era uma igreja que estava começando a se misturar com o mundo, começando a não ver problemas nas coisas que o mundo pratica. Na mesma toada, você tem a igreja de Tiatira, não é? Que tolera ali uma falsa profetisa, que está ensinando as pessoas a prostituição, que está ensinando essas pessoas a comer carne sacrificada aos ídolos, ou seja, é uma profetisa ali, uma pessoa que está ensinando a igreja, e está ensinando a igreja o quê? Olha, não tem problema em você fazer o que o mundo faz, desde que você esteja pronto a pedir perdão. Não é? Você vive ela está distorcendo a doutrina da graça. Não é? Depois nós vimos a igreja de Sardes, não é? Que é e aqui é uma igreja que está morta, né? Uma igreja que morreu. E aqui há 2 igrejas também que o Senhor não coloca nada de bom. A igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. São 2 igrejas que não tem nada de bom. A igreja de Sardes tem nome de quem vive, mas está morta. E a igreja de Laodiceia está pronta para ser vomitada. Né? Então, meus irmãos, se você olhar ali as igrejas da Ásia Menor, você veria essa realidade que nós identificamos em muitas igrejas hoje, né? E nós precisamos tomar cuidado com isso. Né? Ainda hoje nós temos igrejas que perderam o primeiro amor, igrejas que se misturam com o mundo, igrejas que aceitam falsos mestres, igrejas que acreditam que estão vivas, mas estão mortas. E a morte de uma igreja não se dá pelo número de membros. Porque às vezes o que acontece hoje é que as pessoas avaliam a saúde de uma igreja pelos métodos errados. Entendeu? Então, como as pessoas avaliam a saúde de uma igreja? Avaliam a membresia, né? O valor dos dízimos, os trabalhos sociais, o impacto que ela tem na sociedade, né? A influência que ela gera na sua sociedade. Mas não é isso que mostra que uma igreja está saudável. Por exemplo, a igreja de Laodiceia tinha muito dinheiro. A igreja de Éfeso tinha um grande conhecimento teológico. Né? A igreja de Pérgamo tinha obras mais intensas do que as primeiras. Não é? Mas isso não fez delas igrejas saudáveis. Eram igrejas que estavam ou já
mortas, como a igreja de Laodiceia, não é, e de Sardes, ou eram igrejas que estavam caminhando para a morte. Então, a questão não está, a maneira de avaliar a saúde de uma igreja está onde? Como que eu avalio se uma igreja é sadia? Primeiro ponto, pela pregação da palavra. Essa igreja prega genuinamente a palavra de Deus? Não é? Porque a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia faziam isso. Elas pregavam genuinamente a palavra de Deus, tanto é que na igreja de Esmirna algumas pessoas iam ser presas por causa do evangelho. Essa igreja, segundo ponto, essa igreja, ela administra os sacramentos com fidelidade, ou seja, ela administra aqueles sacramentos que a Bíblia autoriza. Quais são eles? O batismo e a ceia. O batismo e a ceia. São os dois únicos sacramentos que a Bíblia nos orienta. O batismo, Jesus vai dizer, ide, né, fazei discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, há uma divergência no mundo evangélico da maneira como se batiza, a idade que se batiza, isso é uma filigrana, certo? Nós, como presbiterianos, nós somos aliancistas, né? E nós batizamos crianças, mas isso é uma filigrana. A questão é, batiza-se? Sim. O batismo é feito com fidelidade? Segundo a teologia correta, né? Outro sacramento, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Ah, mas se você dá a ceia uma vez por mês, toda semana, se na sua ceia tem vinho, se a sua ceia tem suco de uva, se o suco de uva é 70%, 20%, é tangue, é uma outra discussão. A questão é, você tem esses dois sacramentos ou você tem outros sacramentos que a Bíblia não fala nada? Então é aí que está a questão. Terceiro ponto. Essa igreja pratica disciplina? Como essa igreja age com o pecado? Ela disciplina o pecado? Ou ela está fazendo como a igreja de Corinto, que queria agradar os homens e ao invés de agradar a Deus? Que estava fazendo vista grossa aquilo que as pessoas falavam, não é? Aquele relacionamento incestuoso, né? Não incestuoso no sentido estrito da palavra, mas podemos dizer incestuoso, porque nós entendemos que o relacionamento daquele jovem em Corinto, em 1 Coríntios 5, não era com a mãe, mas era com a mulher de seu pai, a madrasta, né? Ele era incestuoso no sentido de que aquela pessoa ocupava o lugar da mãe, né? Na estrutura familiar, ela estava no lugar da mãe, mas era um adultério, né? Era uma traição. A igreja de Corinto sabia disso e não fez nada. Então, irmãos, esses três elementos mostram a saúde da igreja: pregação da palavra, administração dos sacramentos e disciplina. São as três marcas de uma igreja fiel. E essas marcas estavam presentes na igreja de Esmirna e na igreja de Filadélfia. Não é? Por quê? Porque são igrejas que o Senhor considera fiéis. Mas elas não são saudáveis aos olhos do mundo. Por exemplo, se você pegar a igreja de Esmirna, você vai ver que aos olhos do mundo era uma igreja pobre, é uma igreja, a igreja de Filadélfia é uma igreja sem expressão, porque vai falar que você tem pouco poder. Então, aos olhos do mundo, nós podemos adotar critérios que não são aqueles que Deus adota. E o perigo está aí. Se os meus critérios de avaliação da saúde de uma igreja não são aqueles que o Senhor mostra em sua palavra, eu corro sério risco de buscar uma igreja que Deus não quer. Uma igreja que Deus não valoriza. Certo? E hoje eu queria falar com os irmãos sobre a última igreja aqui, não é? Desse primeiro ciclo de Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. E eu queria falar para vocês hoje sobre uma igreja imprópria. Você já foi à praia e tem lá uma placa, água imprópria para banho? Tá linda a água, tá maravilhosa a água. Você tem vontade de entrar, mas ela é imprópria para banho. Quem determinou isso? Você, no olhômetro? Não. Por aquilo que você está vendo, você daria um mergulho ali tranquilamente. O problema está que as autoridades, as pessoas que conhecem aquilo, o que é estar próprio para banho,
E essas pessoas identificaram ali problemas. Poluição na água, altos índices de poluição na água, algum perigo ali, água viva, alguma aproximação de um animal predador. Então essas pessoas vão lá e determinam isso. Olha, esse lugar não pode ser utilizado. Não é? Então, no nosso olhômetro, às vezes uma igreja está muito bem, obrigado. Se nós fôssemos a igreja de Éfeso, nós poderíamos sair de lá e falar assim, que igreja boa, olha, a teologia dessa igreja é fantástica, o povo, ou a escola dominical boa, ou estudo bíblico bom, ou sermão bom tem nessa igreja. Foi uma igreja pastoreada tanto por Timóteo como por João. Olha só, né? Se nós fôssemos a igreja de Pérgamo, nós diríamos assim, puxa, que igreja boa, né? Olha, igreja atuante, que junta diaconal, gente. Estão entregando cesta básica, estão fazendo as coisas, né? Ou igreja legal, né? Igreja voltada a uma pregação mais moderna, uma pregação mais jovem. Olha que igreja bacana, né? Se nós fôssemos a igreja de Tiatira, nós poderíamos falar assim, puxa, olha, aquela mulher, aquela tal de Jezabel, olha, me fez pensar em algumas coisas, eu acho que eu sou muito bitolado, né? Olha, essa é uma igreja que persevera, uma igreja atuante também, não é? Se nós fôssemos a igreja de Sardes, talvez nós não reparássemos que ela estava morrendo. Se nós fôssemos a igreja de Laodiceia, nós falaríamos assim, olha os membros dessa igreja, tem banqueiro, tem farmacêutico, tem industriais. Puxa, que igreja imponente, que igreja importante é essa? E talvez se nós fôssemos a igreja de Esmirna, ai, coitadinha dessa igreja, que igreja pobrezinha. Olha, puxa, essa igreja aí não vai dar certo. Essa igreja não tem futuro essa igreja de Esmirna, viu? Porque é uma igreja pobrezinha, a igreja de Filadélfia, nossa, que igreja sem expressão, meu Deus. Não tem ninguém importante lá. Tá vendo? No nosso olhômetro, uma igreja pode ser própria, pode ser boa, segundo as questões erradas, segundo os requisitos errados. E aqui Laodiceia é uma igreja imprópria. É uma igreja imprópria por 3 motivos. Primeiro, é uma igreja imprópria para os crentes. Por quê? Porque é uma igreja morna. É uma igreja que faz mal. Que dá vontade, que Deus está para vomitar. Segundo, é uma igreja imprópria para a verdadeira fé. Por quê? Porque ali não se crê unicamente em Jesus Cristo. Se crê em falsos deuses. E terceiro, é uma igreja imprópria até para Jesus. Jesus não quer estar nessa igreja. Jesus não está nessa igreja. Jesus está no lado de fora. É uma igreja que não cabe nem Jesus. Certo? É uma igreja imprópria dessa maneira. Então vamos lá, vamos ler o texto, não é? Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha de tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é luz para os nossos passos.
Nos ajuda, Senhor, a entendermos o que é uma igreja imprópria. Quais são os elementos que incapacitam a vida de uma igreja. E nos ajuda, Senhor, a nos desviarmos desses requisitos. Se um dia eles aparecerem em nossas igrejas, nos ajuda, Senhor, a combatê-los. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, esse é um texto muito tranquilo para nós conversarmos, não é? E eu não quero me delongar muito na exposição dele. Laodiceia era uma localidade, né? Aqui Jesus ele toma a rota do correio ali na Ásia Menor. Começa em Éfeso e vai até Laodiceia. Laodiceia, ela era uma cidade que ficava em uma importante zona industrial. Ela era um lugar aberto a localidades comerciais. Então Laodiceia era uma igreja que atraía dois tipos de pessoas. Banqueiros, né, porque ali tinha muito dinheiro, você tinha que ter alguém que administrava esse dinheiro. E você tinha industriais, pessoas que estavam trabalhando com indústrias, especialmente a indústria de tecelagem, porque em Laodiceia havia a lã negra. A lã negra, uma lã muito rara e muito requisitada nessa época. Então, as pessoas iam para lá para manufaturar essa lã e vender em larga escala, né? Então, era um lugar que era próprio para o comércio, porque havia rotas comerciais que obrigatoriamente passavam por Laodiceia. Ela era um lugar onde se produzia tecido, então havia muitas pessoas ali trabalhando e ganhando dinheiro, e havia banqueiros que se encarregavam de administrar essas finanças, não é? Então Laodiceia era uma cidade muito rica e muito próspera aos olhos humanos. Provavelmente essa igreja ela foi plantada, né, ela foi organizada, né, por Epáfras. Você se lembra de Epáfras lá do livro de Colossenses, né? Epáfras vai a Roma ter com Paulo, não é? E Paulo escreve uma carta aos Colossenses e também uma carta à igreja de Laodiceia. Porém, essa carta ela acabou se perdendo, né? Aqui, Paulo não conseguiu conhecer essa igreja na sua visita à Ásia Menor, né? Paulo conhece Éfeso, né? Inclusive ali tem um problema ali com os artífices da imagem da deusa Diana, né? Paulo tem um ministério muito, muito profícuo ali na Ásia Menor, tanto que ele gostaria de continuar esse ministério na sua segunda viagem missionária, mas o Senhor o envia para o Ocidente, né? Mas Epáfras vai buscar Paulo ali em Roma, porque Epáfras identificava uma heresia em Colossos. Colossos tinha uma heresia que nós chamamos de heresia colossense. Nós não sabemos muito bem que heresia é essa. Provavelmente ela era aquele gnosticismo que estava começando a surgir na igreja e que tomaria forma até o segundo século da era cristã, né? Mas especificamente em Colossos, e por que não dizer em Laodiceia, porque eram igrejas muito próximas, né, quase que irmãs, você tinha ali a mistura da mística judaica, inclusive a observância de festas judaicas, a filosofia grega, né, a filosofia grega, especialmente a filosofia platônica, que rechaçava o corpo, né, em detrimento da alma. Então você tem um mundo sensível, né, um mundo inteligível, que onde estão as almas, onde estão as coisas perfeitas, e esse mundo visível que nós vivemos, e o próprio corpo, são prisões, são coisas que vão se deteriorar, nós não temos que ter cuidado com isso. E essa não é a mensagem do cristianismo, né? Tanto que esse é o problema de quando Paulo vai dizer lá no Areópago que ele crê na ressurreição dos mortos. Né? Os homens do Areópago, eles eram muito focados na filosofia pagã de Paulo, de Platão, né? Desculpe, na filosofia pagã de Platão, certo?
Então isso é muito importante. E também eles misturavam a piedade cristã, as palavras de Jesus. Então em Colossos você tinha a mistura desses três elementos: judaísmo, paganismo e cristianismo. Então Paulo é convidado por Epáfras, Epáfras vai até Roma, ele fica preso com Paulo ali, e Paulo vai escrever à igreja de Colossos, certo? E aí quando você chega no capítulo 4 de Colossenses, versículo 16, Paulo diz o seguinte, aqui no versículo 16: E uma vez lida essa epístola, perante vós providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos Laodicenses igualmente entre vós. Então, ou seja, Paulo escreve uma carta para a igreja de Colossos e uma carta para a igreja de Laodiceia. E ele diz que essas cartas podiam ser trocadas entre as igrejas, porque provavelmente o problema que elas tinham era semelhante. Tinham enfoques diferentes, mas eram semelhantes, de tal maneira que a carta de Laodiceia edificaria a igreja de Colossos, e a igreja de Colossos edificaria a igreja de Laodiceia, assim como toda a escritura, não é? A escritura, por ser inspirada, ela vai edificar a todos. Aí você pode perguntar para mim, onde foi parar essa carta de Laodiceia? Ela se perdeu. Ela não é um texto canônico, ela não é um texto inspirado. Se nós acharmos a carta de Laodiceia amanhã aí num vaso de barro aí no Oriente, nós podemos acrescentá-la na Bíblia? Não, não podemos. Por quê? Porque os textos que eram inspirados por Deus foram trazidos à luz ali no concílio de Hipona Real e formaram o cânon, não é, que nós temos. Então, é uma carta que não foi inspirada. Não é? Então, irmãos, provavelmente Epáfras ele vai organizar a igreja de Laodiceia. E essa igreja, diferente das outras, por exemplo, a igreja de Laodiceia ela não sofria com o assédio de falsos apóstolos como Éfeso. Laodiceia não sofria com falsos mestres como Tiatira, como Jezabel. Ela não tinha ali doutrinas heréticas como Pérgamo, a doutrina de Balaão. Ela não sofria ali perseguição como a igreja de Esmirna, como a igreja de Filadélfia, não é? Nem perseguição judaica, como é o caso de Filadélfia, nem perseguição romana, como é o caso de Esmirna. É uma igreja que não tem problema, não é? Que não tem problema. E uma coisa que nós temos que ficar muito atentos é que igreja sem problema tem problema. Às vezes a gente perde isso de vista, né? Igreja sem problema tem problema. Por quê? Porque uma igreja sem problema é uma igreja que provavelmente não está pregando adequadamente a palavra. Porque sempre que a palavra for pregada adequadamente, genuinamente, ela suscitará discussões, ela suscitará pessoas que vão se levantar contra, a favor, nós vamos ter que disciplinar. Então, a igreja que prega a palavra vai ter problema com o pecado, por exemplo. Mas aquela igreja tem tanto problema, tanta disciplina. Por quê? Porque se prega a palavra e se quer ver a palavra vivida de forma autêntica. Então tem disciplina. Se a igreja não tem disciplina, ela está vivendo como a igreja de Corinto. Não tem disciplina. Estamos tudo bem. Por quê? É uma paz fingida. É uma paz fingida. É o que muitas igrejas ostentam, uma paz fingida. Uma paz que não leva a lugar nenhum. Então uma igreja que não tem problema é porque ela não está enfrentando doutrinas heréticas, essas doutrinas crescem com tranquilidade. Ela não está enfrentando problemas com falsos mestres, porque ela não quer problema com ninguém. É uma igreja morna, é como a igreja de Laodiceia, né? É uma igreja morna, é uma igreja que não tem expressão, né? Então veja, como Jesus se apresenta a essa igreja? Ele se apresenta dizendo que ele é o Amém. Amém é uma palavra hebraica que significa com certeza, né? Que confirma uma oração ou um hino. Né? Então, por exemplo, você vai lá em 1 Crônicas, né, 16, versículo 36. Né? Aqui você vai ver a palavra Amém sendo usada para confirmar uma oração. 1 Crônicas 16, aqui
versículo 36, né? Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E o povo disse, amém. Então você tem aqui o Salmo de Davi, né, o Salmo 96. Davi ele faz uma oração de ação de graças, e o povo, quando acaba essa oração, ele diz amém, amém, né? Tá aqui o 16, de 7 a 36, você tem o Salmo 96, o Salmo 105 e o Salmo 106. É uma grande oração de ação de graças, né? Por quê? Se introduziu a arca de Deus no meio da tenda, né? Que a Davi armara, e ele vai agradecer a Deus nesse momento, né? E ao acabar essa oração, o povo diz amém. Ela pode encerrar um hino, né? Como por exemplo ali no Salmo 41. Salmo 41, versículo 13. Né? Salmo 41, versículo 13. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém e amém. Então amém é uma palavra hebraica que expressa a ideia de veracidade, de verdade, algo que não pode ser refutado. E Jesus se apresenta como o amém e como a testemunha, o mártir, né? Essa palavra é uma palavra interessante, porque Jesus é aquele que dá testemunho do Pai, né? O testemunho que não pode ser refutado, e ele é o mártir, né? Ele leva esse testemunho até a cruz, ele é obediente até a cruz. Ele é então aqui o amém, né? E a testemunha verdadeira e fiel e verdadeira. Então a ideia aqui, Jesus, o que o texto está dizendo é, olha, Jesus está começando a carta e está falando assim, eu sou aquele que você tem que confiar. Nós podemos dizer que a igreja de Laodiceia ela sofria com um problema de autoimagem, sabe? O que é um problema de autoimagem? Muitas pessoas têm essa patologia, não é? É uma patologia psicológica. Então a pessoa sofre de anorexia, né? Ela está magra, mas quando ela olha para o espelho ela se entende gorda, né? Qual é o problema dessa pessoa? Ela quer servir aos padrões do mundo, aos padrões estéticos do mundo. Ela não está nem preocupada com a saúde dela, porque se ela estivesse preocupada com a saúde dela, em que ela é templo do Espírito Santo, ela não iria para esse padrão. Por quê? Porque isso degrada a saúde dela de tal maneira que pode levá-la à morte, né? Pessoas que morrem, né, vítimas dessa obsessão. Só que o problema de Laodiceia não era a obsessão por perfeição, era o contrário. É como aquela pessoa que é gorda e olha para o espelho e acha que está magro, né? E ele acha que as roupas estão com problema porque elas estão apertadas demais. A igreja de Laodiceia era isso. Ela estava se olhando para o espelho e ela se achava uma igreja viva, uma igreja que adorava a Deus e uma igreja que tinha Jesus no seu centro. E ela é completamente o contrário. É uma igreja morna, que já está em estado de morte. É uma igreja que não adora Jesus de maneira coerente. E é uma igreja que nem Jesus está mais lá. Né? Então esse é o problema da igreja de Laodiceia. É até um problema de autoimagem. Até um problema com a sua autoimagem. E aqui Jesus está dizendo o seguinte, eu sou a testemunha fiel. Se vocês têm que acreditar em alguém, acreditem em mim. Essa história de eu sou o amém, ele vem lá de Isaías. Isaías 65, versículo 16. Né? Isaías vai usar algo parecido, né, para Deus. E nós podemos ver aqui como, né, o livro de Apocalipse tem nas entrelinhas do livro de Apocalipse, o João quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, né? Porque ele usa textos do Antigo Testamento que são atribuídos, textos para Jesus, que são atribuídos para Deus, né? Então aqui, Isaías 65, versículo 16, né? Aqui a resposta de Deus aos que foram rejeitados e rebeldes. Né? Desculpe, a resposta de Deus ao salvo e ao restante fiel, ao remanescente fiel. Né? Aqui diz o seguinte, de sorte que aquele que abençoar na terra, pelo Deus da verdade, né? Pelo amém, né? Aqui o texto traduzido pelo Deus da verdade, aqui no original é o Deus
do Amém, né? A tradução aqui na Septuaginta especialmente, né, foi o Deus verdadeiro, Deus da verdade, né? E que se abençoará aquele que julgar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos, né? Então o que Isaías quer dizer aqui? Que toda a bênção que se der mesmo ali no exílio, ela vai ser dada em nome do Deus verdadeiro. Deus está levando para o exílio, Deus está disciplinando a igreja, mas ele continua presente. Então Jesus está dizendo o seguinte: eu sou a testemunha fiel. Se vocês têm que confiar em alguém, confiem em mim. Eu vou falar a verdade. Sabe aquele vendedor, né? Que você está muito mal vestido, a roupa não lhe caiu bem, e você pergunta, olha, fiquei bem? Ele fala assim, meu Deus, ficou ótimo. Se você não comprar, eu compro para mim, né? Jesus não é essa testemunha. Jesus é aquele que vai falar a verdade. Ó, fala, você tá mal. Olha, essa igreja tá morna. Essa igreja adora mais as coisas do mundo que as coisas de Deus. E essa igreja, ela, nem eu tô dentro dela. Nem eu quero estar aí. Então ele é a testemunha fiel. E ele é o princípio da criação de Deus. Olha que interessante, né? Aqui o Dorival que está com a gente assistindo aí, o professor Dorival, vai se lembrar ali, né, daquelas aulas lá do nosso grande professor Maurício Zucchi, né? Do professor Mário Lúcio, né? Quando ele falava dos pré-socráticos, né? Qual era a obsessão dos pré-socráticos? Eles não são necessariamente antes de Sócrates, por isso hoje a filosofia prefere chamar esses filósofos como Tales, como Anaxímenes, como Anaximandro, como Demócrito, de filósofos da physis, filósofos da natureza, né? Então, o que os filósofos da natureza, né, eles procuravam? O arché. O que era o arché? O arché era um princípio que organizava toda a natureza. Por exemplo, Tales de Mileto achava que o arché era água. Porque ele via que tudo tinha água, né? Planta tem água, animal tem água, todo ser vivo tem água. Então, o princípio elementar que organizava toda a natureza, que toda a natureza dependia, porque se alguém não beber água morre, era a água. Né? Anaximandro vai dizer que é o apeiron, Anaxímenes vai dizer que é o ar. E assim por diante. Então, Jesus está falando aqui a pessoas que são profundamente influenciadas pela cultura grega e pela filosofia grega. Ele está dizendo o seguinte, olha, esse arché, porque a palavra princípio usada no texto grego é a palavra arché, olha, o arché que vocês tanto procuram não é a água, não é o ar, não é o apeiron, não é o átomo, o arché sou eu. Eu sou o princípio da criação de Deus. Né? Jesus estava no princípio da criação. João vai dizer no Evangelho que todas as coisas foram feitas em Jesus e sem ele nada do que foi feito se fez. Né? Jesus está no centro da criação. Tudo existe para ele, por causa dele. Certo? Então, Jesus está dizendo isso. Olha, eu sou a testemunha fiel e eu sou aquele que organiza as coisas. Porque o arché, na filosofia grega, ele fazia o quê? Ele dava ordem ao caos. Ele dava ordem ao caos. Então as coisas estavam um caos, por quê? Porque faltava o arché. Então a pessoa está lá num caos, morrendo de sede. Se dá água, ele volta a viver. A pessoa está lá asfixiada. Se dá ar, ela vive. Né? É claro, não depois de morta, né? Você pode jogar água no morto e não volta a viver, nem dar ar para o morto e não volta a viver. Né? Mas entenda isso na questão da formação do universo. Então o arché, ele dá ordem ao que está em caos. A igreja de Laodiceia estava caótica. Por quê? Porque eles não tinham mais vida cristã, eles não mais buscavam a Jesus, eles não tinham mais intimidade com Deus, então eles precisavam do quê? Desse elemento que daria ordem a toda a estrutura da igreja. Então, esse elemento é o próprio Jesus. Né? Então aqui, João se colocando como um filósofo da natureza, né? Ou o próprio Jesus se colocando como um filósofo da natureza, vai dizer, o arché sou eu.
né? O arché sou eu. João vai dizer que Jesus é o Logos, lá no prólogo, né? E os filósofos estoicos diziam que o Logos, né, que a palavra era aquilo que dava vida às coisas. Né? Então, há quando nós lemos os textos de João, nós temos que estar muito ligados à filosofia grega para vermos a conversa entre esses dois elementos. Ok? Então Jesus está dizendo assim, olha, eu sou o princípio que vai organizar a vida de vocês. Se você não tiver Jesus, a sua vida vai ser um caos. É o que nós vamos ver em toda a carta. E aqui ele vai dizer o seguinte, olha, sabe qual é o problema de vocês? No lugar em que Jesus ia apontar os pontos fortes da igreja, como por exemplo, ele chega lá em Éfeso, olha, eu conheço as suas obras, eu sei que você provou homens maus, você provou pessoas que se diziam apóstolos, encontrou-os mentindo. Quando ele vai chegar na igreja de Pérgamo, vai dizer, olha, vocês têm obras maiores do que no começo. Né? No momento em que Jesus vai dar os pontos fortes da igreja, ele começa pelos pontos fracos, como ele fez com Sardes. Né? Olha, sabe qual é o problema de vocês? É que você não é nem quente, nem frio. Você não é frio nem quente. Você é morno. A Laodiceia não tinha... isso nós descobrimos em meados do século XX, né? Laodiceia não tinha fonte natural de água. Então as fontes naturais de água vinham de dois lugares, de Hierápolis, né, e de Colossos. A água de Hierápolis eram águas termais, águas quentes, e as pessoas achavam que a água de Hierápolis era uma água medicinal. Quando ela saía de Hierápolis, ela vinha pelos aquedutos que os romanos construíam, e quando ela chegava em Laodiceia, ela não tinha esfriado totalmente, porque ela saía borbulhando ali, não é? Quase que fervendo, e ela chegava em Laodiceia morna. Tanto que as pessoas tinham que esfriar essa água para beber. E ela chegava fria só em Colossos. Então a questão aqui é o seguinte... Jesus está dizendo assim, vocês são igual a água que vocês bebem. Vocês são mornos. E a água de Laodiceia, como ela era uma água vulcânica, ela tinha muito carbonato de cálcio. E ela, por causa desses detritos e morna, a pessoa quando bebia água, ela vomitava. Ela dava ânsia de vômito. Ela causava problema de saúde, então ela tinha que ser tratada para ser consumida. Então, a igreja de Laodiceia, Jesus compara a igreja de Laodiceia à própria água que eles consumiam. Fala, vocês são como a água que vocês bebem. Vocês adoecem as pessoas. Quem consome de vocês, vomita. E ele vai falar assim, olha, eis que, porque você não é nem frio nem quente, eis que eu estou pronto a vomitar-te. Eu gosto muito de uma palavra do professor Mário Sérgio Cortella, quando ele diz que o grande problema é uma pessoa morna. Né? O que é uma pessoa morna? É uma pessoa que não tem expressão. Ela já chegou num tal estágio de letargia que ela não tem expressão, ela não tem mais ideias, ela não tem mais vontade. É uma igreja em depressão. Não é? E aqui Jesus está dizendo o seguinte... essa igreja terá um juízo. E qual o juízo que se abaterá contra essa igreja? Ser vomitada. Ser vomitada. Então, o problema da igreja de Laodiceia é que ela adoece as pessoas que estão no seu meio. Ela é uma igreja imprópria para as pessoas, para os crentes. Por quê? Você não pode viver a vida cristã no seio da igreja de Laodiceia, porque é uma igreja doente e que adoece. Não é? Segundo elemento que Jesus mostra é que essa igreja ela era imprópria para uma fé verdadeira. Por quê? Porque ela cria em falsos deuses. Ela não cria em deuses pagãos. Quais eram os deuses de Laodiceia? O deus de Laodiceia era o dinheiro. Era o dinheiro. E aqui eu gosto de citar aquele livro, né, O Curtiço, do Aloysio de Azevedo, né, onde ele conta a história de João Romão, que é um português, né, que ganhou ali do seu antigo patrão uma mercearia, e ele quer ganhar o mundo, ele quer fazer a América ali, não é? Ele quer ficar rico, porque ele entende
que no dia que ele ficar rico, ele vai ser uma pessoa melhor. Só que na ânsia dele de ficar rico, ele escraviza a Bertoleza, que era a escrava que ele havia dito que era alforriada, mas não era coisa nenhuma. Ele lega as pessoas que moram no cortiço que ele fez à miséria. Ele é uma pessoa que ele come o que é de pior, ele se veste com o que há de pior, ele é uma pessoa que vive com os restos, ele é escravo da própria ambição dele. É por isso que Paulo vai dizer que o amor às riquezas é a raiz de todos os males. Não é? E Laodiceia estava nesse problema do João Romão. Por quê? Porque ela dizia, né? Ela dizia, eu sou rica e abastada, eu não tenho necessidade de nada. De fato, Laodiceia era uma cidade tão rica que no terremoto do ano 60 depois de Cristo, ela foi totalmente destruída. Outras cidades precisaram ser reconstruídas com a ajuda de Roma, como Esmirna, como Pérgamo e assim por diante. Mas Laodiceia não, ela tinha fundos próprios. Ela se auto-reconstruiu, não é? Sardes foi reconstruída por Roma, ela tinha recursos próprios. Né? Então ela era tão rica e ela confiava tanto nas suas riquezas que ela dizia o seguinte: eu não preciso de nada nem de ninguém, eu estou muito bem assim como eu estou. Aqui ela sofre desse problema da autoimagem. Ela se vê de uma maneira diferente do que ela realmente é. E aí Jesus começa a mostrar quem ela é. Primeira coisa que ela é: você é infeliz. Essa é uma igreja infeliz. Mas, puxa, pastor, que coisa dura, né? Infeliz, né? Talaíporos, infeliz. Por quê? Porque a verdadeira felicidade só está em Jesus. Lembra do Salmo 1? Feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, que não anda pelo conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, meus irmãos, a felicidade verdadeira do crente não está nas coisas que ele tem, não está naquilo que ele pode guardar no banco ou na quantidade de pessoas que estão no seu Facebook. A felicidade de uma pessoa está na intimidade que ela tem com Deus. O resultado da equação entre você e Deus é uma vida feliz. Certo? A felicidade que o Senhor nos dá, ela é diferente dos padrões mundanos. Por quê? Jesus vai dizer que feliz são os humildes, feliz são os que choram, feliz são os mansos, feliz são os que têm fome e sede de justiça, feliz são os misericordiosos, feliz são os limpos de coração, feliz são os pacificadores, feliz são aqueles que são perseguidos por causa de Jesus. A proposta de felicidade que a Bíblia nos dá é totalmente diferente da proposta de felicidade que as pessoas imaginam. Aos olhos do mundo, quem é feliz? O feliz é aquele que oprime as pessoas, que leva vantagem na vida das outras pessoas. Feliz é aquele que está dando risada todo dia, por isso no Facebook não tem ninguém feliz. Não é? É aquele que não tem misericórdia com ninguém, que não deixa passar nada de ninguém, que não é bobo. Esse é o ideal de felicidade do mundo. Mas a Bíblia diz o seguinte: essa felicidade do mundo, ela é temporária, ela é passageira e ela é vazia. Quando ela acaba, ela deixa você mais vazio do que antes. Então as pessoas vão buscar a felicidade nas coisas mundanas. Salomão diz isso no livro de Eclesiastes, né? Que ele procurou a felicidade ali no trabalho, no vinho, nas mulheres, e ele percebeu o quê? Que tudo aquilo era como correr atrás do vento. Há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Só Jesus pode preencher esse vazio. Então, como essa igreja não estava centrada em Jesus, como essa igreja, o ídolo dela eram as suas posses, era a certeza de que não precisava de ninguém, era uma autossuficiência, né? Essa igreja, na verdade,
mesmo que ela tivesse os banqueiros, né, ela era miserável e pobre. Mesmo que ela tivesse muito dinheiro a ponto de se reconstruir, ela era miserável e pobre. Mesmo que ela tivesse os melhores oftalmologistas da época, o colírio, o colírio da Frígia, né, o pó frígio, que fabricava o melhor colírio da época, ela era uma igreja cega. Mesmo que ali existissem os melhores tecelões e a manta negra mais cara do mundo, era uma igreja que andava nua, que mostrava a todos a sua vergonha. Porque, irmãos, John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, dizia que a pessoa mais miserável é aquela que só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Esse é um problema muito sério, né? Então, qual é o conselho de Jesus? Olha, vocês acham que vocês são ricos, mas vocês precisam do meu ouro, porque o meu ouro é puro. Então essa igreja precisava comprar o ouro de Jesus. Ele fala assim, olha, vocês estão achando que vocês andam bem vestidos, mas vocês estão andando nus. Vocês precisam das minhas vestes brancas, que é o sinal daquele que foi regenerado. Não é? Aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vocês acham que vocês que vocês enxergam bem, mas vocês são cegos, vocês precisam do meu colírio. Então aqui, meus irmãos, se Jesus... É errado buscar riquezas? Não. É errado buscar sucesso profissional? Também não. É errado buscar conhecimento científico? Também não. O errado é quando essas coisas tomam o lugar de Deus em nossa vida. Aí que está o erro. Aí que está o problema. Porque só quando Jesus está no centro da minha vida é que ele dá significado a todas as outras coisas. Certo? Então, meus irmãos, aqui Jesus, né, um exemplo que Jesus nos dá é o da pérola, né? Lá em Mateus 13, 44 a 45, quando Jesus diz lá, né, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Então, um negociante de pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então, o reino dos céus é a pérola mais valiosa, aquele que é um especialista em pérolas. Por isso que o John Piper vai dizer que o problema do cristianismo não é que ele rechaça o prazer. Ele rechaça o prazer que o mundo dá. Porque o prazer que o mundo dá, ele é passageiro, ele é temporário, ele é vazio. Agora, o prazer que nós temos no Senhor é um prazer eterno. Se você pegar o Salmo 16, você vai ver ali continuamente o salmista falando sobre prazer e felicidade, né? E aqui o salmista conclui o Salmo 16 de uma maneira muito linda, quando ele vai dizer: Tu me farás ver os caminhos de vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Olha só que maravilha. Essa é a vida daquele que está com Jesus, não é? Mas o que estava acontecendo com essa igreja? Por que essa igreja era morna? Porque ela estava servindo tanto ao dinheiro e aos seus recursos, ela estava tão preocupada com as coisas que o mundo pode oferecer, que ela havia se despreocupado com as coisas que Jesus dá. Entendeu? Esse é o grande problema das pessoas. Às vezes nós estamos tão interessados e tão preocupados com o que o mundo dá, que eu esqueço dos prazeres da vida cristã, né? Então ela estava morna. Eu já vi muitas pessoas dizerem isso: olha, eu não tenho tempo para ir na igreja, não. Eu não tenho tempo para fazer mais coisas na igreja. Eu estou na melhor época da minha vida profissional. Eu tenho que me destacar na vida profissional. Eu não posso perder tempo com Jesus, com igreja, com coisas de igreja, com problema de igreja. O problema é esse, irmãos, né? Isso vai sugando a nossa energia, vai sugando a nossa vitalidade, a ponto de nós nos transformarmos em pessoas mornas. A igreja de Laodiceia não era uma igreja morna, ela era uma igreja de pessoas mornas. De pessoas que não tinham a menor expressão, que estavam num tal estado de letargia, de depressão espiritual, que elas não tinham mais
nada efetivo a fazer, não é? E aí Jesus vai dar, nós terminamos aqui, dizendo que essa igreja, além de ser imprópria para todos os crentes, para o exercício de uma fé verdadeira, essa igreja ela é imprópria até pelo próprio Jesus. Jesus não está no seio dessa igreja. E aqui nós temos aquele versículo que é um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. Né? Mais mal interpretados da Bíblia. Quando Jesus vai dizer, eis que estou... Primeiro ele começa dizendo que ele disciplina aqueles que ama, como diz lá em Hebreus 12:6, né? Se você está sem disciplina, você é bastardo, né? Porque Deus disciplina filhos, né? Então Jesus diz uma coisa, olha, eu disciplino aqueles que eu amo. Ou seja, nós temos que entender, irmãos, que a disciplina ela visa a correção da vida. A disciplina visa o bem do cristão, não o mal, não é? E nós vivemos uma sociedade onde as pessoas não suportam serem disciplinadas, onde as pessoas não suportam ouvirem críticas. E a igreja, uma das marcas da igreja é a disciplina eclesiástica. E Jesus está dizendo, eu disciplino porque eu amo vocês. Essa igreja ainda era amada por Deus, e Deus mostra o amor dele disciplinando e corrigindo essa igreja, mostrando que essa igreja não podia viver da maneira que estava vivendo, certo? E aí veja uma coisa importantíssima. Jesus vai dizer o seguinte, quais eram os parâmetros, o paradigma que essa igreja deveria viver para ser uma igreja novamente, não é, própria, né, para glorificar a Deus, né, para que as pessoas pudessem, por meio dela, glorificar a Deus. Duas coisas, zelo e arrependimento. O que é o zelo? É uma vida que não é morna. Uma pessoa zelosa é uma pessoa que não era morna. Essa realidade da igreja, né? Quando Jesus disse que a igreja de Laodiceia era morna, era uma igreja que havia perdido o zelo. Né? Paulo vai falar sobre isso, né? Paulo vai falar que quando ele era judeu, ele tinha o zelo do judaísmo, né? Que era perseguir os cristãos. E agora, Paulo vai mostrar que o mesmo zelo que ele tivera antes lá no judaísmo, na sua conversão, na sua regeneração, ele foi agora convertido para o reino de Deus. Então o que é uma pessoa zelosa? É uma pessoa que está preocupada com a sua vida cristã. É uma pessoa que vive uma religião verdadeira, como diz lá Tiago no capítulo 2. Uma religião verdadeira, ela se preocupa com a caridade, então ela assiste o órfão e a viúva no dia de sua adversidade, e ela também se conserva incontaminada com o mundo. Ela não se contamina com as coisas do mundo. Ela vive em santidade. Então, esse é o zelo. E, além do zelo, o arrependimento constante. A constante análise para ver onde eu faltei com o zelo, onde eu faltei com a minha santidade, e buscar se encaminhar no caminho do Senhor. Buscar ter o seu prazer na lei do Senhor. E aí Jesus vai dizer o seguinte, eis que estou à porta e bato, né? As pessoas, você já viu aquele quadro, né, de Jesus batendo na porta e não tem a fechadura. Aí perguntaram pro pintor, você esqueceu a fechadura. Aí não, é porque Jesus bate na porta, mas quem pode abrir não é Jesus, é quem está lá dentro, né? Então é um Jesus coitadinho. Eu estou batendo aqui, eu queria tanto entrar e ceiar com vocês ceiarem comigo, mas vocês não querem abrir. Né? É um Jesus coitado, é um Jesus, não é? Imagine, irmãos, você sabe que uma pessoa está morrendo dentro da sua casa, que a pessoa está passando mal, a porta trancada, você não tem a chave, você esqueceu a chave, perdeu a chave, ou você está na casa dessa pessoa que você não conhece, a pessoa trancou a porta por dentro, ela está passando mal, te avisaram isso, estão sentindo cheiro de gás lá dentro, ou essa pessoa está sem responder ali, você não vai lá, você não vai arrombar a porta para salvar essa pessoa, né? Então a questão não é que Jesus quer entrar, mas não pode. Jesus não quer entrar. Por quê? Porque essa igreja ela não confia mais em Jesus. Essa igreja confia nos seus bens. Não dá para eu seguir a Jesus e seguir os outros deuses, seguir outros ídolos. Ou eu sou de Jesus ou eu sou do mundo. E essa igreja tinha optado por ser do mundo. Então, como que Jesus bate a porta? Exortando essa igreja a se arrepender, exortando essa igreja a ter zelo, mostrando que ela era infeliz, que ela era
morna, que o mundo pode nos prometer as coisas mais valiosas, os prazeres mais intensos, mas ele nunca cumpre o seu contrato. O mundo sempre descumpre o seu contrato e o mundo nunca nos dá a felicidade que nós temos em Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, o que era a igreja abrir a porta? Era se arrepender e viver com zelo. E Jesus promete o quê? Ceiar com essa igreja. Se fazer espiritualmente presente na vida dessa igreja. E qual é a recompensa disso? É se assentar no trono com ele. E aí eu quero que você perceba uma coisa. Jesus diz o seguinte: assim como eu me assentei, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai, aqueles que imitarem o meu exemplo de tal maneira que vençam o mundo, então eles também vão assentar comigo no trono que eu tenho. Então, ou seja, nós precisamos imitar a Jesus. Então, qual o objetivo desse sermão? Mostrar pra gente, irmãos, uma coisa muito séria. Que se nós não tivermos cuidado, nós vamos poder esbarrar nesses problemas, né? Que é o problema da nossa autoimagem, né? Eu acho que eu sou bom, que eu sou legal, que eu tô bem, mas eu não tô. Eu acho que eu confio em Jesus, mas não confio. Eu acho que Jesus está presente no meio da minha igreja, mas não está. Por quê? Porque eu estou buscando o mundo, né? Então eu tenho que olhar para a minha vida e me perguntar, né? Quem é o Deus da minha vida? Quem é o meu Deus? Meu Deus é Jesus Cristo, né? A minha vida é de Jesus, então eu vou viver para Jesus. Eu vou ter zelo com as coisas de Jesus. Eu vou ser fiel com as coisas que o Senhor me pede. É assim que nós vamos ser pessoas próprias para a glória de Deus, né? Que Deus nos dê a sua graça. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor, aqueles que o Senhor ama, o Senhor corrige. E nós queremos agradecer porque o Senhor tem nos corrigido. Nos ajuda, Senhor. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que a graça e a paz da parte de Deus, o Pai, o amor de Jesus Cristo, a força e a consolação do Espírito Santo recaiam sobre vós, Israel espiritual de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.